Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos resolver esses 3 exercícios aqui do lado direito da tela. Então, o primeiro, ele pede que a gente crie um vetor coluna, onde o primeiro elemento é 15, o último é menos 25 e o decremento é menos 5. Primeiro eu vou aqui apagar, limpar a tela, e aí o nosso vetor vai ser o vetor V igual, e ele pede que o primeiro elemento seja 15, o decremento seja menos 5. O que é isso? Ele quer que eu vá de 15 até menos 25, descendo de 5 em 5. Então, aqui vai ser o nosso intervalo. Vou colocar 2 pontos, menos 5, 2 pontos, menos 25, que é o nosso último elemento. Então, eu vou colocar aqui e dou um Enter. E aí, ele cria o nosso vetor aqui, ó, de 15 até menos 25, pulando de 5 em 5. Só que ele quer um vetor coluna. Então, para isso, eu vou colocar V é igual a esse V que a gente criou, transposto. Colocar aspas simples, dou um Enter, e aí ele cria o nosso vetor coluna. Certo? Vou apagar aqui a memória e a tela e vou fazer a questão 2. Questão 2, ele pede que a gente declare essa matriz A, e aí depois a gente vai ter que, com essa matriz, resolver esses 4 quesitos, A, B, C e D. E aí nós vamos declarar nossa matriz A. Vou aqui abrir o colchete, vai ser um pouquinho demorado, mas vamos lá. 6, 43, 2, 11, 87, ponto e vírgula, para pular a linha. 12, 6, 34, 0 e 5, ponto e vírgula, 34, 18, 7, 41 e 9. Até que foi rápido. Fecho aqui e dou um Enter. Nós já temos a nossa matriz, vamos fazer a letra A. Letra A pede que a gente faça um vetor linha, VA, de 5 elementos, contendo os elementos da segunda linha da nossa matriz A. Então, aqui ele quer esses elementos, 12, 6, 34, 0 e 5, segunda linha. Para isso, eu vou criar aqui o meu vetor VA, que vai ser igual, e aí eu vou evidenciar apenas a segunda linha. Abro aqui, ó, o parênteses e coloco, nesse primeiro espaço é o espaço das linhas, então vai ser a segunda linha, vírgula, e os elementos vai ter que ser correspondente a todas as colunas, né? Então, no caso, 12, 6, 34, 0 e 5. Então, eu coloco 2 pontos. Fecho aqui e dou um Enter. E aí, ele cria já esse vetor linha VA. Certo? A letra B, ele quer um vetor VB que tenha 3 elementos. E esses elementos vai ser da quarta coluna. Certo? Então, é um vetor VB, que ele vai ter 3 elementos da quarta coluna, só que ele quer um vetor linha, né? E a quarta coluna, ele, quando a gente pegar, ele vai nos devolver como um vetor coluna. Então, vamos lá. VB vai ser no mesmo estilo aqui, A, só que agora eu quero os valores correspondentes a todas as linhas, ou seja, o 11, o 0 e o 41, então vou colocar 2 pontos, só que somente da coluna 4. Quando eu fechar aqui, vou dar um Enter e ele retorna esse vetor coluna, mas a gente quer vetor linha, então é só fazer a utilização do transposto. Vou colocar do mesmo jeito da primeira questão, VB vai ser igual a VB transposto, aspas simples no caso, dou um Enter e ele transforma num vetor linha. Certo? A letra C, ele quer um vetor coluna, chamado de UC, de 9 elementos que contenha os elementos da primeira, terceira e quinta colunas. Então, eu vou colocar aqui o C, vai ser igual, agora é um vetor, então eu vou abrir o colchete aqui e vou começar a colocar as nossas 3 colunas que ele quer, que é a primeira, a terceira e a quinta. Certo? Então, vamos lá. A, aí como é a primeira coluna, vai ser os valores de todas as linhas,
da primeira coluna. Fecho. Ponto e vírgula, para ele escrever abaixo. A, os valores das linhas, né, todas as linhas, vírgula, terceira coluna. E agora, ponto e vírgula novamente, A, os valores de todas as linhas na quinta coluna. Fecho aqui e fecho também o meu colchete. Vou dar um Enter e ele já cria aqui o meu vetor coluna UC com os elementos dessa, dessa e dessa coluna. 6, 12, 34. Abaixo vai vir 2, 34, 7, 2, 34, 7, 87, 5 e 9. Certo? Então, um vetor coluna com 9 elementos. E que esses elementos são os elementos da primeira, terceira e quinta colunas. Eu vou limpar a tela e vou escrever a matriz A para a gente ficar com ela visível. Então aqui agora eu vou fazer a letra D. Então, a letra D pede que a gente crie um vetor UD de 10 elementos que contenha os elementos da primeira e da segunda linha. Certo? Vai ser um vetor aqui, não citou se é linha, mas acredito que sim. Então vai ter esses elementos e esses elementos aqui. Então, nosso vetor vai ser UD é igual. Vou pegar os elementos da primeira linha, então vai ser A linha é a primeira e todas as colunas, certo? Aqui no caso, como ele quer um vetor linha, eu vou colocar aqui a vírgula, ou podia ser só um espaço, e vou colocar A segunda linha e todas as colunas. E vou fechar. Quando eu der o Enter, ele já cria aqui o meu vetor com 10 elementos, onde os elementos é a primeira e a segunda linha. 6, 43, 2, 11, 87, tá aqui. E 12, 6, 34, 05, tá aqui. Se fosse coluna, no caso, já que ele não informou, a gente só ia botar o D transposto, certo? E aí criava o vetor coluna. Então, vamos para a terceira questão agora. Eu vou limpar tudo novamente. Clear CLC. E a terceira questão pede que a gente crie uma matriz 5 por 7, onde a primeira linha seja formada pelos elementos, ou seja, os números de 1 até 7, a segunda vai de 8 até 14 e assim por diante. Partindo dessa matriz, crie uma nova matriz 3 por 4 a partir das linhas 2 a 4 e das colunas 3 a 6. Então vamos lá fazer com calma. Primeiro a gente vai ter que fazer uma matriz, eu vou chamar ela de A, da mesma forma que a gente chamou a primeira. E essa matriz ela é 5 por 7, ou seja, ela tem 5 linhas e 7 colunas, né? Então ele pede que a gente vá fazendo essas linhas com os valores de 7 em 7. No caso, a primeira linha vai ser de 1 até 7, a segunda linha vai ser de 8 até o 14, a terceira linha vai ser do 15 até o 21, certo? Até fazer 5 linhas. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar primeira linha, para a gente não escrever todos esses valores, a gente vai colocar de 1 até 7. Ponto e vírgula. Segunda linha vai ser do 8 até o 14. Ponto e vírgula. Terceira linha do 15 até o 21. Ponto e vírgula. Quarta linha do 22 até o 28. Ponto e vírgula. A última linha, que é a quinta, vai ser do 29 até o 35. Certo? Vou fechar e vou dar um Enter. E aqui nós temos a nossa matriz 5 por 7, da forma que a questão pediu que a gente fizesse. E agora ele pede que a gente crie uma nova matriz. Vou chamar de matriz B, onde essa matriz B
vai ser 3 por 4, com os elementos da segunda à quarta linha e da terceira à sexta coluna. Ou seja, segunda linha é essa aqui até a quarta. E os elementos vai ser da terceira até a sexta aqui. Então vai ser esse pessoal aqui, ó. Certo? Então aqui eu vou colocar simplesmente B igual A, só que vai ser o A naquela região da linha 2 até a linha 4, certo? E vírgula, nesse caso aqui, da coluna 3 até a coluna 6. E agora eu fecho, dou um Enter e já está aqui a nossa matriz nova. Matriz B, ó, com esse pessoal aqui, ó. 10 aqui, ó, até o 13, 17 até o 20, 24 até o 27. Certo? Então, nesse vídeo é só e até a próxima.